A chuva caía com violência sobre a pele de Carolina enquanto ela corria pelas ruas de Salvador. Sem casaco, sem celular, sem plano algum. Apenas a dor queimando nos pulmões e o terror rasgando o peito por dentro. Atrás dela, a voz de Bruno cortava a tempestade como uma lâmina afiada. Você acha que pode me deixar, Carolina? Pode correr o quanto quiser. Continua correndo. Os pés descalços de Carolina batiam no asfalto molhado, escorregando a cada passo. O sangue escorria do lábio partido e o roxo nas costelas gritava a cada respiração. 3 anos e meio ela tinha acreditado nas desculpas dele, nas promessas vazias, nas mentiras envolvidas em flores e pedidos de perdão. Naquela noite, quando as mãos de Bruno fecharam ao redor da garganta dela, Carolina finalmente entendeu a verdade. Da próxima vez não haveria próxima vez. Ela viu uma luz dourada brilhando através da chuva. O Hotel Barra Sunset, o mais luxuoso de Salvador. Carolina explodiu pelas portas de vidro, pingando água sobre o piso de mármore polido. O recepcionista noturno levantou os olhos assustado. Ela não parou para explicar. Ele está vindo. Ele sempre vem. Carolina correu pelos corredores até encontrar uma porta entreaberta. Uma suíte presidencial. Um closet enorme. Ela se pressionou contra o canto mais escuro, escondida entre ternos de seda italiana e casacos de cachemire importado. A mão tapava a própria boca para silenciar a respiração ofegante. Passos ecoaram no corredor lá fora. A voz de Bruno derramava falso charme, perguntando ao segurança se alguém tinha visto uma jovem confusa, possivelmente desorientada. Então outros passos soaram, mais lentos, mais calculados e deliberados. Este é o meu andar. A voz masculina era fria e carregada de autoridade absoluta. Eu sugiro que você saia daqui agora. Estou apenas procurando minha noiva. Ela está muito abalada. Ela não está aqui e você tem exatamente 5 segundos antes que minha paciência acabe completamente. Silêncio pesado. Depois passos se afastando rapidamente. Carolina soltou o ar que prendia nos pulmões. A porta do closet se abriu de repente, e a luz invadiu o espaço escuro. De pé ali estava um homem com olhos cor de aço e um rosto esculpido em sombras e mistério. Renan Palocci não perguntou por que ela estava escondida no closet dele. Ele simplesmente disse com voz grave e firme: Ele não vai tocar em você de novo. Carolina tinha escapado de um monstro naquela noite. Ela não fazia ideia de que acabara de cair nos braços de outro. Ou será que tinha? Isso é apenas o começo da história. Carolina ficou ali parada, os pés pregados no chão do closet luxuoso. A luz do quarto entrava forte o suficiente para machucar os olhos dela. Mas mesmo assim, ela conseguia ver o homem na frente dela com clareza absoluta. Ele tinha pelo menos 1,90 m, ombros largos, vestido com um terno preto impecavelmente cortado. O tipo que Carolina sabia custar mais do que um ano inteiro do salário dela como assistente social. Mas o que a prendia no lugar, o que ela não conseguia desviar o olhar, eram os olhos dele. Cor de aço, gelados como gelo, fixos nela com uma compostura tão estranha que parecia irreal, como se descobrir uma mulher encharcada e machucada dentro do closet dele fosse algo que acontecia todos os dias. Carolina deu um passo para trás, o instinto de sobrevivência gritando dentro do crânio dela. Corre, corre agora! Ela se virou, pronta para disparar em direção à porta, mas a voz dele cortou o movimento como uma ordem. Se você sair correndo agora, ele ainda está esperando no corredor. Carolina congelou completamente. Ele estava certo. Bruno ainda estava lá fora. Bruno sempre estava lá fora, sempre a perseguindo, sempre encontrando um jeito de alcançá-la. Ela se virou de volta para o estranho, o coração martelando violento contra as costelas. Ele não se aproximou. Não estendeu a mão em direção a ela. Apenas ficou onde estava, mantendo distância, como se entendesse que qualquer movimento súbito poderia mandá-la direto para o pânico. Então ele puxou um celular do bolso interno do paletó, discou e começou a falar, mas não em português. Em italiano. A voz dele mudou completamente, ainda grave, ainda fria,
mas agora com uma borda mais afiada. Poder, comando absoluto e inquestionável. Lorenzo, tem um homem chamado Bruno neste andar. Garanta que ele saia do hotel agora mesmo. Carolina não entendeu cada palavra, mas entendeu o suficiente. Ouviu o nome de Bruno. Ouviu um tom que não permitia desobediência ou questionamento. E mais do que qualquer coisa, ouviu a resposta do outro lado da linha. Breve, absolutamente obediente, sem fazer uma única pergunta. O homem encerrou a ligação e deslizou o telefone de volta no bolso como se tivesse acabado de pedir comida, não dado uma instrução para ter alguém removido à força. Carolina engoliu em seco, a garganta ainda dolorida pelas marcas que Bruno tinha deixado. Ela tinha vivido em Salvador tempo suficiente para saber que nem todo mundo falava daquele jeito. Nem todo mundo tinha alguém pronto para executar ordens no meio da madrugada sem questionar o motivo. Quem é você? A pergunta escapou antes que Carolina pudesse impedir. O homem a observou por um longo momento. Então, em vez de responder diretamente, ele disse outra coisa. Você precisa de um médico. Minha irmã vai estar aqui em 10 minutos. Carolina piscou confusa. Um médico? Não a polícia? Ela tinha se preparado para ser interrogada, para ser duvidada, para ser forçada a explicar por que estava se escondendo no quarto de um estranho completo. Mas ele não fez nada disso. Por que você está me ajudando? Carolina perguntou, a voz áspera de exaustão e lágrimas demais. Você nem sabe quem eu sou. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, o olhar dele desceu e parou na garganta dela. Carolina sabia o que ele estava vendo. A marca em formato de mão que Bruno tinha deixado quando apertou o pescoço dela naquela noite. O maxilar do homem endureceu. Algo passou por aqueles olhos cinzentos rápido demais para Carolina nomear, mas claro o suficiente para ela sentir a intensidade. Não era pena. Era raiva pura e contida. Eu não preciso saber quem você é para saber que você precisa de ajuda. A voz dele permaneceu calma, mas estava mais fria do que antes. Fria do jeito de alguém segurando algo poderoso para não explodir. Então ele se virou e caminhou em direção à sala de estar da suíte. Saia daí. Você não pode ficar dentro de um closet a noite toda. Carolina hesitou por um segundo inteiro. Então seguiu devagar. Ela não tinha outra escolha mesmo. A suíte era maior do que ela tinha imaginado inicialmente. Móveis escuros e elegantes. O tipo de luxo silencioso que não se compra com dinheiro comum. O homem a conduziu até um sofá cor de creme, pegou uma toalha macia aquecida de algum lugar e colocou ao lado dela. Ele não entregou diretamente na mão. Não a tocou de forma alguma. Simplesmente deixou ali e deu um passo para trás com respeito. Carolina se sentou, as mãos tremendo enquanto pegava a toalha quente. Ela continuava atenta, ainda rastreando todas as saídas possíveis, ainda pronta para correr se precisasse. Mas algo era diferente aqui. Algo que ela não sentia há 3 anos e meio. Este homem podia ser qualquer um. Podia ser perigoso de outras formas. Podia ser outro tipo de demônio disfarçado. Mas pelo menos ele não era Bruno. Pelo menos ele não olhava para ela como se fosse propriedade. Pelo menos ele mantinha distância respeitosa. A campainha tocou, quebrando o silêncio pesado da suíte. O homem se levantou e foi até a porta com passos medidos. Minha irmã chegou. A porta se abriu e uma mulher entrou rapidamente. Carolina olhou para ela e sentiu um choque de surpresa com o contraste absoluto. Se aquele homem era a escuridão personificada, então essa mulher era a luz completa. Mais jovem que ele, talvez por volta dos 31 ou 32 anos, com cabelos pretos longos e olhos castanhos calorosos. Ela usava roupas simples e confortáveis, sem maquiagem aparente, e carregava uma bolsa médica profissional. Esta é a Juliana, minha irmã. Ele disse de forma direta e econômica. Ela é médica. Juliana não perguntou por que havia uma estranha encharcada e machucada na suíte do irmão dela. Ela apenas deu um sorriso pequeno e gentil para Carolina, colocou a bolsa no chão e se sentou ao lado dela no sofá. Deixa eu dar uma olhada nesses machucados. A voz dela era suave, mas totalmente profissional.
As mãos se moveram rápido e com precisão, examinando o roxo na garganta de Carolina, as costelas dela, o lábio inchado, os arranhões ao longo das pernas descalças. Cada movimento era exato e proposital. Carolina entendeu imediatamente que essa não era alguém que tinha aprendido apenas em livros didáticos. Juliana era uma médica de verdade. O tipo que tinha visto ferimentos suficientes para parar de se chocar com qualquer coisa. O homem pegou o celular dele e saiu para a varanda para atender uma ligação. Através do vidro, Carolina o via ali parado, as costas retas, os ombros tensos, a voz grave ecoando baixinho mesmo que ela não conseguisse distinguir as palavras exatas. Nenhum osso quebrado, Juliana disse enquanto enfaixava o ferimento na mão de Carolina. Mas esses roxos vão levar algumas semanas para sumir completamente. Você precisa descansar. Ela fez uma pausa e olhou para Carolina com olhos que não julgavam absolutamente nada. E você precisa estar em algum lugar seguro de verdade. Carolina ficou quieta por um momento inteiro. Então não conseguiu segurar a pergunta. Seu irmão, que tipo de homem ele é exatamente? As mãos de Juliana pararam o movimento, o olhar dela derivando para a varanda onde o homem ainda estava ao telefone. Ela pareceu escolher as palavras com extremo cuidado. Meu irmão é um homem perigoso, ela disse por fim, mas não para pessoas inocentes que não merecem sofrer. Carolina não sabia como responder a isso. Juliana continuou, a voz mais suave agora. Ele não acredita em amor romântico. Ele só acredita em lealdade absoluta e inquebrantável. Alguém o traiu há muitos anos atrás. Alguém em quem ele confiava completamente e sem reservas. Desde aquele dia, ele nunca mais deixou ninguém chegar perto emocionalmente. Ninguém exceto a família. Ela olhou de volta para Carolina com intensidade. Mas se ele decidir proteger alguém, ele vai ver isso até o final. Não importa o custo. É assim que ele demonstra afeto mesmo que jamais admitisse isso em voz alta. A porta da varanda se abriu, e o homem voltou para dentro da sala. Ele olhou para Juliana, depois para Carolina com aquele olhar implacável. Bruno saiu do hotel. A voz não carregava emoção alguma. O Lorenzo garantiu que ele não vai voltar hoje à noite. Carolina soltou o ar que estava prendendo, mas a tensão ainda a agarrava com força. Hoje à noite sim, mas e amanhã? E nos dias seguintes? E na semana que vem? O homem pareceu ler tudo isso no rosto dela sem esforço. Você vai dormir aqui. Eu fico na sala. Não era uma oferta educada. Era uma declaração de fato. Carolina abriu a boca para argumentar, para dizer que não podia ficar na casa de um estranho completo, que não queria dever nada para ninguém nunca mais. Mas o corpo dela a atraiu completamente. A exaustão pressionava os ombros, as pálpebras, cada articulação dolorida. Ela não tinha mais força para correr de nada. Você está segura aqui, Carolina. Juliana apertou a mão dela com gentileza. Pode confiar no que estou dizendo. Então ela se levantou, abraçou o irmão rapidamente e saiu da suíte, deixando Carolina sozinha com o homem misterioso. Ele apontou em direção ao quarto principal da suíte. Você deveria descansar agora. O quarto era mais luxuoso do que qualquer lugar onde Carolina já tinha dormido na vida inteira. Uma cama ampla com lençóis brancos macios como nuvens, cortinas de veludo pesadas bloqueando a luz externa, o aroma leve de sândalo flutuando no ar. Ela se deitou, fechou os olhos, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Toda vez que começava a afundar no inconsciente, o rosto de Bruno subia na mente dela, as mãos dele, a voz dele. Você me pertence, Carolina. Você sempre vai me pertencer até o fim. Ela acordou de um pulo, suor frio escorrendo pela pele. Incapaz de dormir de verdade, Carolina saiu para a sala de estar. A suíte estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelo brilho da cidade vazando através do vidro. E o homem estava sentado ali, sozinho. Ele não estava dormindo. Estava simplesmente sentado no escuro completo. Um copo de bebida destilada na mão, olhando fixamente para a chuva que ainda caía do outro lado da janela enorme.
Ele sabia que ela estava ali antes mesmo que Carolina pudesse falar qualquer coisa. Não consegue dormir. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Carolina caminhou mais perto e se sentou na poltrona em frente a ele, mantendo a distância segura. O silêncio se esticou entre os dois como uma corda esticada. Então o homem perguntou, a voz baixa cortando a noite. Você tem algum lugar para ir? Família? Amigos que possam te acolher? Carolina pensou na vida dela. Os pais tinham morrido quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Ela cresceu em um orfanato municipal até completar 18, sem parentes vivos e amigos verdadeiros. Bruno tinha isolado ela de todo mundo ao longo dos anos. Amanda era a única que sobrou. Mas Carolina não podia ir para a casa da Amanda. Bruno ia procurar lá primeiro com certeza. Trabalho? Ela tinha pedido demissão porque Bruno não queria que ela trabalhasse fora de casa. Não. Carolina disse, a voz oca e sem vida. Eu não tenho nada nem ninguém. O homem a estudou por um longo tempo. Os olhos cinzentos dele não se suavizaram com pena, não endureceram com julgamento. Apenas observaram, mediram, avaliaram em silêncio. Então você fica aqui até ter algo melhor. Carolina não sabia o que dizer diante daquilo. Ela apenas acenou com a cabeça, se levantou e voltou para o quarto. Dessa vez, quando se deitou, a exaustão finalmente venceu a batalha. Ela deslizou para o sono e, pela primeira vez em 3 anos e meio, não teve pesadelos violentos. Estou dormindo na casa de um estranho completo. Esse foi o último pensamento antes da consciência se dissolver por completo. Mas me sinto mais segura do que jamais me senti ao lado do Bruno. A luz do sol entrando pela janela acordou Carolina na manhã seguinte. Ela ficou imóvel por um momento inteiro, os olhos ainda fechados, tentando lembrar onde estava exatamente. Então a noite anterior voltou correndo. A chuva, o Bruno, a fuga desesperada, o closet, o homem. Renan. Ela abriu os olhos devagar e encarou um teto desconhecido. Não o apartamento do Bruno, não o inferno familiar de sempre. As manhãs com Bruno sempre começavam com medo puro. Carolina acordava, e a primeira coisa que fazia era escutar atentamente, tentando adivinhar que tipo de humor ele teria hoje. Alegre, irritado, furioso sem motivo. Uma vez ela tinha acordado com um punho nos cabelos. Bruno arrastando ela para fora da cama porque ela tinha ousado dormir até mais tarde, em vez de fazer o café da manhã no horário exato. 1000 dias de medo constante e ininterrupto. Era uma vida inteira de inferno disfarçado de promessas vazias e pedidos de desculpa regados a lágrimas falsas. Mas essa manhã, pela primeira vez desde que o pesadelo tinha começado, Carolina acordou sem medo algum. Ela se sentou na cama e olhou ao redor do quarto com atenção. Na cadeira ao lado da cama, alguém tinha deixado roupas novas esperando por ela. Um suéter macio cor de bege, calça jeans, peças íntimas ainda com a etiqueta presa, exatamente do tamanho dela. No banheiro ela encontrou uma escova de dentes nova, shampoo, sabonete líquido, tudo o que ela precisava para se arrumar. Alguém tinha preparado tudo isso enquanto ela dormia profundamente. Renan, ou Juliana, ela não sabia ao certo. Não sabia se deveria se sentir grata ou inquieta com esse nível de cuidado. Depois que tomou banho e se vestiu com as roupas novas, Carolina respirou fundo na porta do quarto antes de sair para a sala de estar. Renan já estava ali, de pé perto da mesa de jantar com uma xícara de café na mão. Ele usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, o relógio caro brilhando discretamente no pulso. De dia, ele parecia menos ameaçador do que na noite anterior, mas ainda carregava aquela presença de comando que enchia o ambiente inteiro. Quando os olhos cinzentos encontraram os dela, ele apenas fez um leve movimento de cabeça em cumprimento, como se ela fosse mais uma peça que ele tinha decidido manter sob proteção, não um problema. Dormiu bem. A pergunta saiu mais como constatação do que curiosidade. Carolina respondeu com um aceno, a voz falhando quando tentou dizer que sim. Ela se sentou à mesa, notando o café passado, o pão quente, as frutas cortadas. Ninguém fazia um café da manhã daqueles por acaso.
Pegou a xícara com cuidado, os dedos ainda marcados por hematomas antigos, e sentiu o aroma forte subir, trazendo uma sensação estranha de normalidade que quase doía. Antes que ela conseguisse organizar um pensamento completo, a porta da cobertura se abriu sem qualquer batida. Um homem entrou como se fosse dono do lugar. Alto, ombros tão largos quanto os de Renan, o rosto marcado por uma cicatriz longa que descia da têmpora até quase o canto da boca. Os olhos dele eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos, frios como pedra molhada. O olhar varreu a sala e pousou em Carolina pesado, calculando. Ela teve a sensação incômoda de ser medida como um risco em potencial. Ele falou com Renan em italiano, frases rápidas e cortantes que Carolina não entendeu, mas o tom era claro. Negócios, urgência, respeito absoluto. Renan respondeu na mesma língua, poucas palavras. E então o outro homem mudou para o português com naturalidade. Dom Palocci, a família Bernetti confirmou a reunião sobre o acordo de hoje à noite. Estão esperando sua resposta final. A palavra Dom cortou o ar. Carolina sentiu o corpo inteiro enrijecer. Dom. Família. Acordo. Ela tinha crescido ouvindo histórias nos bastidores da cidade, conversas baixas em bares, sussurros nas filas de mercado. Todo mundo em Salvador sabia o que aquelas palavras significavam juntas quando ligadas a certos sobrenomes. Máfia, crime organizado, chefe. Ela olhou para Renan com outros olhos e sentiu a realidade se encaixar como peças de um quebra-cabeça que ela não tinha pedido para montar. Ele não era apenas um homem rico hospedado na melhor suíte do hotel. Era um chefe, alguém com poder suficiente para mandar tirar Bruno de um hotel caro com uma ligação. O homem da cicatriz, que ela logo entendeu se chamar Lorenzo, percebeu o modo como o rosto dela mudou. A mão dele se moveu quase imperceptível em direção à cintura, onde certamente havia uma arma escondida. Não foi um gesto ameaçador aberto, foi reflexo de quem vive pronto para reagir. Antes que a tensão crescesse, Renan levantou a mão, um simples gesto que, ainda assim, tinha o peso de uma ordem. Lorenzo parou no ato, mas não deixou de encarar Carolina por um segundo sequer. Renan não tentou suavizar a situação. Não inventou desculpas, não fingiu que ela não tinha entendido. Apenas virou o corpo na direção dela, apoiando a xícara na mesa com calma absoluta. Agora você sabe quem eu sou. A voz dele era serena, sem desculpas, como se estivesse comentando sobre o horário do dia. A verdadeira pergunta é, você ainda quer ficar aqui ou prefere voltar para o Bruno? Carolina sentiu o chão sumir por um instante. De um lado, o inferno que conhecia bem demais, com a rotina de humilhações, o medo em cada amanhecer, os ossos doloridos e o olhar de posse de Bruno. Do outro lado, o desconhecido completo, um homem ligado à máfia, frio, perigoso, capaz de movimentar pessoas e seguranças com uma simples ligação. Se voltasse, sabia exatamente qual seria o destino. As desculpas dele, as flores, a promessa de mudança e, algumas semanas depois, o primeiro tapa recomeçando tudo. Se ficasse, não tinha certeza de nada. Mas estranhamente, enquanto olhava para Renan, não sentia o mesmo tipo de pavor. O medo que ele provocava era outro. Não era o medo de apanhar, de ser humilhada. Era o medo de depender de alguém que ela não entendia, de confiar em um homem cuja vida era construída em segredos e perigo. Ainda assim, quando pensou na forma como ele manteve distância, no jeito como chamou a irmã, no cuidado silencioso e sem perguntas, algo dentro dela se inclinou na direção dele. Lorenzo esperava uma ordem. Renan esperava uma resposta. O silêncio encheu a sala, o relógio da parede marcando cada segundo como se fosse um martelo. Carolina respirou fundo, sentindo a garganta arder onde os dedos de Bruno tinham apertado. Eu fico. As duas palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Os olhos de Renan não mudaram de expressão, mas havia algo na forma como ele assentiu, devagar, como se aquilo apenas confirmasse o que ele já sabia. Lorenzo lançou um último olhar desconfiado para ela. Trocou algumas frases rápidas com Renan em italiano e saiu,
fechando a porta com um clique seco que pareceu selar o destino dela. Renan empurrou um prato com pão na direção de Carolina, o gesto simples carregando uma espécie de cuidado silencioso. Come. Você precisa de força. Ela obedeceu mais por reflexo do que por fome. Enquanto mastigava devagar, sentia a pergunta crescendo até ser impossível segurar. Por que você fez isso por mim? Renan levantou o olhar do celular, os olhos cinza prendendo os dela como se atravessassem qualquer máscara. O que você quer em troca? Ela insistiu, a voz tremendo levemente. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada que possa te pagar. Sou só uma mulher fugindo de um homem que quase me matou. Por que alguém como você se importaria? A resposta veio sem floreio. Eu odeio o homem que levanta a mão para a mulher. Não existe outro motivo. Ele disse isso sem desviar os olhos, sem tentar parecer melhor do que era, sem oferecer um discurso bonito. Depois se levantou, guardou o celular no bolso da calça e saiu da sala, deixando Carolina sozinha com a confusão dela e o café ficando frio. Nos dias que se seguiram, a rotina se ajeitou de um jeito estranho. Carolina continuou na cobertura de Renan e o corpo dela começou a lembrar como era existir sem dor o tempo todo. Os roxos foram mudando de cor, do roxo escuro para o amarelo esverdeado até finalmente sumirem. A dor nas costelas foi ficando distante, o lábio parou de latejar. Mas mais do que isso, o peso invisível nos ombros começou a aliviar, como se cada dia ali fosse um passo lento para fora da prisão emocional onde tinha vivido. A cobertura dele era enorme, com janelas do chão ao teto dando vista para o mar da Barra e para as luzes da cidade. A cozinha era moderna, fria, bonita, com cada coisa no lugar. O quarto que ele cedeu para ela tinha banheiro próprio, varanda pequena que pegava a brisa salgada da noite. Tudo cheirava a dinheiro, poder e controle. E ainda assim, não havia quase nada pessoal. Carolina percebeu rápido que não via porta-retratos, não via lembranças de viagens, não via livros abertos, roupas largadas, nada que mostrasse a vida íntima de alguém. Era como se Renan usasse aquela casa apenas como base, não como lar. Eles quase não conversavam. O café da manhã era silencioso, ele sempre com o telefone por perto, olhando notícias, respondendo mensagens. Ela comia sem saber onde colocar as mãos, tentando não chamar atenção. Às vezes se cruzavam no corredor, e tudo o que acontecia era um aceno de cabeça, um olhar rápido, e cada um seguia o próprio caminho. Renan nunca entrava no quarto dela sem ser chamado, nunca encostava nela sem necessidade, nunca se aproximava o bastante para fazê-la recuar. Era um respeito silencioso, quase metódico, que ia reconstruindo devagar a sensação de segurança que Bruno tinha destruído. Juliana voltou alguns dias depois, com a mesma bolsa médica e uma caixa de doces típicos da Bahia. Ela examinou Carolina com cuidado e sorriu satisfeito ao ver os hematomas quase sumindo. Depois ficou um bom tempo ali, tomando café e conversando sobre coisas simples. Falou do calor absurdo de Salvador, das praias mais vazias que quase ninguém conhecia, de um filme que tinha visto recentemente. Em nenhum momento pressionou Carolina para contar a própria história. Não fez perguntas invasivas, não pediu detalhes do relacionamento com Bruno. Tratou-a como uma pessoa inteira, não como um problema a ser estudado. Carolina percebeu que estava desaprendendo a ficar o tempo todo em estado de alerta. Em uma noite específica, quando o calor estava mais forte, ela saiu do quarto em busca de água e parou ao ver a cena na varanda. Renan estava sozinho, encostado no parapeito de vidro, olhando a cidade como se carregasse aquele cenário nas costas. Ele segurava um copo de uísque, mas a bebida parecia mera desculpa para ter algo nas mãos. A postura dele não era de um homem relaxado. Os ombros pesavam como se estivessem segurando anos de decisões difíceis, perdas e segredos. Carolina ficou na penumbra, observando sem ser vista, e enxergou pela primeira vez uma coisa que não combinava com a imagem de Dom frio e intocável. Solidão. Não a solidão de quem não tem ninguém ao lado, mas a solidão de quem está no topo de algo que ninguém mais entende.
Ela voltou para o quarto sem fazer barulho, deitando de novo com o coração acelerado por um motivo que não tinha nada a ver com medo. E pela primeira vez, pensou que talvez os dois fossem mais parecidos do que pareciam à primeira vista. Ambos marcados por histórias que não contavam. Ambos presos a papéis que não tinham escolhido totalmente. Ambos sozinhos, mesmo cercados de gente por motivos diferentes. Uma semana se passou desde a noite em que Carolina entrou correndo naquele hotel encharcada de chuva. A rotina silenciosa da cobertura começou a parecer quase familiar. Ela já sabia a hora em que Renan costumava sair, a hora em que ele voltava, o jeito como ele sempre deixava uma xícara extra de café na mesa mesmo quando ela ainda estava dormindo. Mesmo assim, por trás de cada pequeno conforto havia uma sombra que não deixava a mente dela descansar totalmente. Bruno ainda estava lá fora, em algum lugar de Salvador, rondando como um predador que perdeu a presa e se recusa a aceitar. Em uma tarde abafada, quando o vento do mar parecia não dar conta do calor, Renan apareceu à porta do quarto de Carolina com um pequeno celular preto na mão. Ele bateu levemente no batente sem entrar. Eu arrumei uma linha segura para você. A voz dele era neutra, mas havia algo ali, uma preocupação prática. Esse número não pode ser rastreado. Você pode ligar para a sua amiga sem expor a localização daqui. Carolina sentiu o coração apertar ao ouvir sua amiga. Amanda. Pegou o celular, agradeceu em voz baixa e esperou até ficar sozinha na sala de estar para discar. O tom de chamada pareceu durar uma eternidade. Quando Amanda atendeu, a voz dela veio carregada de alívio e desespero misturados. Carol, pelo amor de Deus, onde você está? Eu achei que você tinha morrido. Carolina fechou os olhos, sentindo a culpa subir. Eu estou viva, Amanda. Eu estou em um lugar seguro. Eu prometo. Não posso falar onde é, mas estou bem. Houve um silêncio pesado do outro lado, seguido de um suspiro trêmulo. O Bruno enlouqueceu. Ele contratou um detetive, apareceu aqui em casa 2 vezes, gritou com o síndico. Está perguntando para todo mundo. Ele não aceita que você sumiu. A cada palavra, Carolina sentia a velha sensação de aperto no peito voltar. Não era apenas medo pelo que Bruno podia fazer com ela. Era medo do que ele podia fazer com quem estava ao redor dela. Amanda baixou um pouco a voz, como se alguém pudesse ouvir. Eu descobri uma coisa. Você lembra quando você foi parar no hospital há uns 2 anos e pouco? Depois daquela noite em que ele quebrou quase suas costelas. Carolina lembrou. Lembrou da queda no chão, do peso do corpo dele, dos chutes descontrolados, do gosto de sangue na boca. Lembrou dos médicos perguntando o que tinha acontecido, e dela repetindo a mentira treinada. Eu caí da escada. Lembrou dos olhares de desconfiança, mas também do silêncio que veio depois que a família de Bruno chegou com advogados. Eles pagaram para enterrar o assunto, Carol. Amanda continuou, a voz tremendo. Só que nem tudo some. O hospital ainda tem os laudos. Tem as fotos internas. Tem os registros do seu quadro. Se você falar agora, se você abrir isso, dá para processar criminalmente. Ele não é intocável do jeito que pensa. Carolina apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela tinha passado anos acreditando que não tinha prova nenhuma, que a palavra dela não valia nada contra o sobrenome de advogado famoso que Bruno carregava. Saber que havia algo concreto, documentos, exames, mexeu com algo que ela nem sabia que ainda existia. A possibilidade de lutar. Antes que pudesse responder, a porta da cobertura se abriu e o som discreto dos sapatos de Renan ecoou pelo hall. Carolina se levantou em reflexo, como alguém que ainda se escondia de todos os barulhos. Eu te ligo depois, Amanda. Ela desligou antes que a amiga pudesse insistir. Renan entrou na sala, o olhar indo primeiro para o celular nas mãos dela, depois para o rosto dela. Ele não perguntou com quem ela tinha falado. Em vez disso, colocou uma pasta grossa sobre a mesa, ao alcance dela. Eu estive ocupado essa semana, investigando o seu Bruno. Carolina sentiu um arrepio percorrer a coluna. Ela puxou a pasta devagar, com medo do que ia encontrar. Quando abriu,
O mundo pareceu diminuir para aqueles papéis. Havia fotos de corpo inteiro dela tiradas no hospital, marcadas com datas e diagnósticos. Hematomas grandes, ossos trincados, cortes profundos. Tinha cópias de laudos médicos descrevendo agressão física, prontuários, anotações de enfermeiras. Tinha captura de tela de mensagens que ela mesma tentara esquecer. Ameaças veladas, pedidos de desculpa que vinham logo depois de ofensas, promessas de que nunca mais ia acontecer. Havia registros de ligações para a polícia que, misteriosamente, nunca viraram nada. Ao lado, relatórios mostravam valores depositados em contas de gente que trabalhou em plantões naquelas noites. Médicos, um delegado, uma recepcionista de hospital, dinheiro comprado para silêncio e, para piorar, fotos dela tiradas de longe, em dias que ela achou que estava sozinha. Bruno seguindo ela até o antigo trabalho, até o mercado, até o prédio de Amanda. Isso não é amor. Carolina murmurou, a voz falhando no meio. Isso é doença, obsessão. Renan permanecia de pé, um pouco afastado, como se soubesse que chegar perto demais agora seria invasivo. Ele apenas confirmou com um movimento breve de cabeça. Ele está investigando a mim também. Carolina ergueu os olhos, surpresa. O quê? Ele sabe que você está aqui. Ele sabe quem eu sou. Acha que pode usar isso para te assustar ou para me chantagear, ameaçando te expor por estar com um homem ligado ao que eu faço. Um riso curto e sem humor escapou de Renan. Ele é um idiota arrogante. Cresceu acreditando que o sobrenome dele e o dinheiro do pai resolvem tudo. Acha que pode cutucar qualquer um e sair ileso. Acha que lei é sempre uma arma a favor dele. Ele respirou fundo, os olhos endurecendo ainda mais. Ele não entendeu com quem está mexendo dessa vez. Carolina olhou de novo os papéis, sentindo algo diferente acompanhando o medo. Raiva. Uma raiva antiga, sufocada, que ela tinha empurrado para baixo durante anos para sobreviver. Vendo tudo tão organizado, tão escancarado, a vergonha que sempre a acompanhou começou a dar lugar ao desejo de justiça. O que a gente vai fazer? Ela perguntou, a voz ainda trêmula, mas agora com outra coisa misturada. Vontade de não fugir. Renan puxou uma cadeira e se sentou em frente a ela, apoiando os antebraços na mesa. Você tem duas opções. Ele falou sem rodeios. A primeira é a mais fácil, pelo menos no começo. Você desaparece. Eu te mando para longe, para outro estado ou outro país. Documentos novos, vida nova, um lugar onde o Bruno nunca vai te achar. Carolina engoliu seco. Era tentador. Sumir, recomeçar, fingir que aqueles 3 anos e meio não tinham deixado marcas tão profundas. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de passar o resto da vida com medo de qualquer sombra no corredor, verificando todas as portas 2 vezes, também parecia uma prisão. E a segunda? Ela forçou a pergunta a sair. A segunda é lutar. Usar tudo isso. Ele apontou com o queixo para a pasta. Expor ele completamente. Ele mexeu em muita coisa achando que estava protegido. Pagou gente, apagou provas, manipulou relatos. Mas deixou rastros demais. Você pode destruir a imagem dele, o nome que ele herdou dos pais. Pode ver ele responder criminalmente e perder tudo. Carolina olhou para o monte de documentos tentando imaginar Bruno sentado em um banco de réu, ouvindo alguém listar os horrores que ele tinha feito. Nunca ninguém tinha falado por ela. Ela sempre teve que inventar desculpas, proteger a reputação de quem a destruía. Eu não sei lutar. Ela confessou quase em sussurro. Eu só sei fugir. Eu só sei aguentar quieta e esperar passar. Renan a encarou por um instante longo, como se pesasse as palavras antes de falar. Eu posso te ensinar. Não só a me ajudar a derrubar ele na justiça, mas a não abaixar mais a cabeça para ninguém. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Só precisa decidir se é hoje que para de correr. Ela respirou fundo, sentindo o peito doer, mas por outro motivo agora. Uma parte dela queria se encolher e pedir para ele apenas resolver tudo enquanto ela ficava escondida. Outra parte, a parte que sobreviveu a cada noite naquele apartamento,
Sussurrava que fugir de novo seria continuar sendo a mesma Carolina que Bruno moldou. Ela fechou a pasta devagar, como quem fecha um capítulo antigo, e levantou o olhar. Se eu fizer isso, não tem volta. Eu sei. Renan respondeu. É justamente por isso que a decisão é sua. Ela segurou o olhar dele por mais alguns segundos, sentindo cada lembrança de dor subir, cada vez que engoliu um grito, cada vez que mentiu em nome dele. Quando abriu a boca, a voz saiu baixa, mas firme como nunca tinha sido. Me ensina a lutar. No dia seguinte, Renan levou Carolina até uma sala que ela nem sabia que existia na cobertura. Uma academia privativa, ampla, com piso de madeira escura e espelhos cobrindo uma parede inteira. Havia equipamentos de musculação arrumados em um canto, mas o espaço central estava livre, pronto para movimento. Ele tirou o paletó com um gesto fluido e o jogou sobre uma cadeira. Primeira lição. Ele disse. A voz prática, sem floreios. Carolina ficou no meio do ambiente, desconfortável. Ela nunca tinha lutado na vida. Durante 3 anos e meio, só tinha aprendido a se encolher e esperar a tempestade passar. A primeira coisa que você precisa entender é que não precisa ser mais forte que quem te ataca. Renan continuou, se posicionando a alguns metros dela. Você só precisa ser mais rápida e saber onde acertar. Ele começou a ensinar o básico, com paciência metódica. Como se soltar quando alguém agarra seu pulso. Como girar o corpo se alguém te pega por trás. Como bloquear um golpe sem se expor demais. Como mirar nos pontos vulneráveis do corpo humano. Olhos, garganta, virilha, joelhos. Lugares que causam dor imediata, não importa o tamanho do outro. Carolina repetia cada movimento, suando logo nos primeiros minutos, o corpo protestando contra músculos que não usava há anos. Renan corrigia a postura dela com calma, explicando cada detalhe. Ele só tocava quando era necessário para ajustar um braço, um ombro, mantendo tudo profissional. Mas havia momentos em que a distância diminuía inevitavelmente. Como quando ele ficava atrás dela para corrigir a posição dos braços durante um soco. A mão dele repousava no antebraço dela, firme e quente. O hálito dele roçava perto da orelha. O coração de Carolina acelerou, e não era só pelo esforço físico. Ela virou o rosto de leve e viu que Renan também a olhava, os olhos cinzentos mais intensos do que o normal. Os dois pararam de respirar por um segundo inteiro. Então Renan recuou como se tivesse encostado em algo perigoso. Continua. A voz saiu um pouco mais áspera. Eles treinaram mais um tempo, mas Carolina sentia que algo tinha mudado no ar entre eles. Mais denso, mais carregado. Renan tirou a camisa, ficando só com uma regata para se mover melhor. Foi quando ela viu as cicatrizes. Longas, profundas, cor de rosa pálido contra a pele bronzeada das costas dele. Não eram poucas. Eram marcas de chicote ou cinto, feitas repetidamente, como se alguém tivesse batido com raiva controlada durante muito tempo. Carolina não perguntou nada. Sabia que havia feridas que as pessoas não queriam explicar em voz alta. Ela mesma carregava algumas, talvez não visíveis na pele, mas igualmente fundas. Renan percebeu que ela tinha visto. Ele parou, de costas para ela, o silêncio enchendo o espaço. Meu pai foi morto quando eu tinha 22 anos. Ele disse por fim, a voz baixa e distante. Eu precisei assumir tudo. Proteger a Juliana, manter o império de pé quando tudo desabava. Essas marcas são o preço de aprender a sobreviver nesse mundo. Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez Carolina viu algo além da frieza nos olhos dele. Dor antiga, cicatrizada por fora, mas viva por dentro. Ela apenas assentiu. Um gesto pequeno para mostrar que entendia. Entendia o peso de carregar cicatrizes que ninguém vê. Entendia o que significa ficar forte porque não tem outra escolha. Eles voltaram ao treino, mas o clima mudou sutilmente. Uma conexão frágil se formou, como um fio sendo tecido aos poucos. Renan corrigiu a postura dela de novo, e dessa vez, estavam tão perto que Carolina sentia o calor do corpo dele. Ouviu a respiração dele um pouco mais rápida, olhou para cima e os olhos se encontraram. Um segundo.
2 segundos. A tensão era palpável, quase tocável. Renan a encarou como se lutasse consigo mesmo. Então recuou de repente, como se queimasse. Chega por hoje. A voz falhou levemente. Você precisa descansar. Ele pegou o paletó e saiu da academia rápido, sem olhar para trás. Carolina ficou ali sozinha, o coração ainda disparado, a pele quente onde ele tinha tocado. Ela entendeu naquele momento. Renan não era frio por natureza. Ele mantinha distância porque se importava demais. Estava se protegendo, assim como ela se protegia. 2 sobreviventes de mundos brutais, construindo muros altos ao redor do coração. Ei, se você está acompanhando essa história até aqui, se inscreve no canal agora. A gente está bem perto dos 1000 inscritos. E precisa dessa força para continuar trazendo essas histórias reais e intensas que mudam vidas. E me conta nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você decidiu parar de fugir e começar a lutar? Pode ser um relacionamento, um emprego tóxico, qualquer coisa. Sua história pode inspirar alguém que está assistindo agora. Deixa aí embaixo. Eu leio todas. Agora bora continuar porque as coisas vão esquentar muito mais. Na manhã seguinte, tudo mudou de uma vez. Carolina estava na sala com o café quando a porta da cobertura bateu com força. Lorenzo entrou como um furacão, o rosto mais sério do que ela já tinha visto. Ele nem olhou para ela. Foi direto para Renan, que estava perto da janela. Chefe, você precisa ver isso. Ele estendeu um tablet com urgência na voz. Agora mesmo. Renan pegou o aparelho e o rosto dele endureceu na hora. A mandíbula travando, os olhos escurecendo como uma tempestade. Ele olhou para Carolina, e algo naquele olhar fez ela se levantar e se aproximar. O que é? Ela perguntou, o coração já acelerando sem motivo aparente. Renan só estendeu o tablet para ela. Quando Carolina olhou a tela, o mundo desabou. Um vídeo. Um vídeo falso dela, em uma situação pornográfica explícita. Ela viu o próprio rosto, o próprio corpo fazendo coisas que nunca fez na vida. Não era ela. Ela sabia que não era, mas parecia real demais. Cada traço, cada expressão, cada detalhe mínimo. Um deepfake perfeito. O tablet escorregou das mãos dela. Carolina cambaleou para trás, as pernas fraquejando. Não, ela sussurrou. Não, já tá viral. Lorenzo disse a voz baixa e carregada de fúria. Tá em todas as redes, a imprensa já pegou, e eles sabem que ela tá aqui com você. Carolina sentiu como se não conseguisse respirar mais. Pensou no que viria depois. Pessoas vendo aquele vídeo, amigos antigos, colegas de trabalho, Amanda, todo mundo, achariam que era ela de verdade. Acreditariam piamente. Nas horas seguintes, ela viu a própria vida sendo desenterrada ao vivo. A imprensa baiana agia como abutres cheirando sangue fresco. A mulher misteriosa morando com o chefe Renan Palocci. Identidade dela exposta, passado revirado, fotos antigas recirculando, e aquele vídeo maldito em todos os lugares. Bruno não queria só ela de volta. Queria destruir ela completamente, de forma pública e humilhante. Se não podia ter, ninguém mais podia. E pior ainda. Lorenzo completou, a voz tensa. Mandaram o vídeo para os seus parceiros de negócio também, com uma mensagem. Isso é o tipo de mulher que o Dom Palocci protege. Renan ficou imóvel, mas Carolina via a raiva fervendo sob aquela superfície fria. Bruno não atacava só ela. Atacava os negócios dele, a reputação, tudo que ele construiu. Alguns parceiros já estão recuando. Não querem ligação com esse tipo de escândalo. Renan não falou nada, mas Carolina viu a mão dele se fechar em punho. Não por causa do dinheiro ou da reputação dele. Por causa dela. Porque ela estava sendo destruída diante dos olhos dele. Foi quando Carolina quebrou. Ela afundou no sofá e as lágrimas vieram sem controle. Tentou ser forte por semanas. Tentou não chorar. Tentou acreditar que ia dar certo. Mas agora não aguentava mais. Por que ele não me deixa ir embora? A voz dela se partiu, lágrimas escorrendo sem parar. Eu fui embora. Não quero mais nada dele. Por que ele não para? Renan ficou ali olhando ela desmoronar.
Pela primeira vez ela viu desamparo no rosto dele, como se um homem que comandava uma organização toda não soubesse lidar com aquilo. Então ele fez algo que nunca tinha feito. Atravessou a sala, sentou ao lado dela e puxou ela para os braços dele. Carolina ficou rígida por um segundo. Depois cedeu completamente. Chorou contra o peito dele. Chorou pelos 3 anos e meio roubados. Chorou pelo vídeo e pela vergonha que carregava. Chorou pela menina que foi e pela mulher quebrada que virou. E pela primeira vez não se sentiu fraca por isso, porque Renan estava ali. Não a afastava, não mandava parar, não dava palavras vazias. Só a segurava, um braço nas costas dela, a outra mão no cabelo, deixando ela chorar até não ter mais lágrimas. Quando Carolina finalmente levantou o rosto, os olhos inchados e vermelhos, encontrou Renan olhando para ela com uma intensidade diferente. Nos olhos cinzentos dele havia raiva. Não o tipo que explode e some rápido. Era uma raiva fria, profunda, absoluta como o mar escuro lá fora. Vou fazer ele pagar. Renan sussurrou, a voz tremendo de fúria contida. Ele vai se arrepender do dia que colocou as mãos em você. Carolina o encarou, o coração ainda acelerado. Você vai matar ele? Renan balançou a cabeça devagar. Não. A morte é fácil demais. Vou fazer algo pior que isso. Ele levantou a mão e limpou as lágrimas do rosto dela com uma delicadeza que mal se percebia. Confia em mim. Renan não perdeu tempo. Na manhã seguinte, bem cedo, ele convocou uma reunião de emergência na sala de estudos da cobertura. Carolina nunca tinha entrado naquele ambiente antes. Era ampla, com uma mesa de conferência longa de madeira escura, uma tela grande na parede e cadeiras de couro que pareciam nunca usadas. Lorenzo estava na porta, o olhar afiado varrendo cada pessoa que chegava. Um jovem com óculos e laptop entrou, apresentado como Marco, o melhor especialista em tecnologia que o dinheiro podia comprar. Uma mulher de meia-idade de terno cinza, a advogada da família Palocci chamada Victoria, tinha a frieza de quem já tinha visto e resolvido problemas muito piores. Havia outros que Carolina não conheceu pelo nome, mas reconheceu pelo jeito de andar, falar baixo, observar tudo. Eram homens de Renan, leais até o fim. Carolina ficou no canto, se sentindo deslocada entre eles. Ela era só uma assistente social órfã, vítima de violência doméstica. Não pertencia àquele mundo de poder e segredos. Mas então Renan olhou para ela e disse com voz firme: Você conhece o Bruno melhor que qualquer um aqui. Preciso da sua ajuda. Não era um pedido, era fato. Carolina engoliu em seco, assentiu e caminhou até a mesa, sentando-se. Pela primeira vez na vida, ela não era mais a vítima passiva esperando salvação. Fazia parte do plano. Tinha a voz ativa. Ela contou tudo o que sabia sobre Bruno. Os hábitos dele. Acordava às 6 da manhã, malhava às 7, chegava no escritório às 9 em ponto. As fraquezas. Ele era viciado em controle total. Não suportava desafio à autoridade dele. Perdia a cabeça quando encurralado. As pessoas de confiança. O assistente pessoal chamado Rafael, o amigo de faculdade chamado Mateus e, claro, os pais dele. Os lugares que frequentava. O clube de golfe nos fins de semana, o restaurante italiano favorito no Rio Vermelho, o apartamento da amante que ele achava que Carolina não sabia. Renan escutava cada palavra, absorvendo tudo sem interromper, sem julgar. Apenas registrava. Quando ela terminou, ele fez sinal para Marco. Encontra a origem do vídeo. Quero saber onde foi feito, quem fez e quem pagou. Marco digitou como um homem possuído por 2 horas seguidas. Carolina ficou ali sentada, tomando café que esfriou, esperando. Renan não saiu da sala, não olhou o celular, não fez nada além de esperar o resultado com paciência de predador. Finalmente Marco ergueu os olhos, expressão misturando choque e triunfo. Achei. Ele jogou os resultados na tela grande. O vídeo foi produzido por uma empresa de IA chamada TechFake, especializada em deepfake e manipulação de vídeo. E aqui vem o melhor. O Bruno é dono de 15% dessa empresa.
Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Bruno não tinha só contratado alguém para fazer o vídeo falso. Ele era dono da empresa que produziu aquilo. Tem mais coisa. Marco continuou. Encontrei e-mails entre o Bruno e o diretor da TechFake. Ele encomendou pessoalmente esse vídeo da Carolina, usando fotos antigas das redes sociais dela. Prova irrefutável. Ele colocou os e-mails na tela, comprovantes de transferência, tudo documentado, impossível negar. Bruno tinha assinado a própria sentença com as próprias mãos. Carolina encarou as evidências e sentiu algo mudar dentro dela por completo. Não era mais medo. Não era humilhação. Era raiva pura. Raiva que ela tinha sufocado por tempo demais. O que você vai fazer com ele? Ela perguntou para Renan, a voz tremendo não de medo, mas de antecipação pelo que viria. Renan ficou em silêncio por um tempo longo. Carolina o observou e se perguntou se era aquele o momento em que veria o verdadeiro demônio Renan Palocci. Se ele mandaria matar Bruno, se ela teria que assistir, se ela ia querer isso no fundo. Não vou matar ele, Renan disse finalmente. E Carolina não sabia se sentia alívio ou decepção com aquilo. A morte é fácil demais, rápida demais. Ele não sentiria nada depois. Então o que você vai fazer? Renan olhou para ela, os olhos cinzentos frios como gelo eterno. Vou deixar o mundo inteiro ver quem ele é de verdade, expor cada crime que ele enterrou. Agressão, suborno, ameaças, o vídeo falso, tudo exposto. Ele se levantou e foi até a janela com vista para Salvador. Ele vai perder tudo. A reputação que construiu a vida toda. A família vai virar as costas. A carreira desaba. A liberdade acaba. E ele vai ter que viver com isso todo dia na cadeia, sabendo que todo mundo sabe quem ele realmente é. Renan se virou de volta para ela. A morte acaba com a dor. Eu quero que ele viva dentro dela para sempre. Carolina olhou para ele e entendeu que aquilo não era misericórdia. Era crueldade em outro nível completamente. E ela não sabia se aquilo a assustava ou a fazia sentir gratidão profunda. O plano se desenrolou nos dias seguintes com precisão militar. Victoria preparou o processo judicial completo. Marco reuniu mais evidências digitais irrefutáveis. Lorenzo coordenou homens para vigiar Bruno dia e noite sem descanso. Tudo se encaixava perfeitamente. Renan olhou para Carolina no final de uma reunião longa. Você está pronta? Ela assentiu, o coração batendo forte, mas as mãos firmes pela primeira vez. Estou pronta. Mas nenhum dos dois sabia que, em algum canto escuro de Salvador, Bruno preparava o próximo golpe também. E dessa vez, ele não viria atrás dela diretamente. Viria atrás de quem Carolina mais amava. Naquela tarde, Carolina ligou para Amanda como sempre fazia para checar se estava tudo bem. O telefone tocou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Nada. Ligou de novo. Silêncio total. De novo ainda. Só o vazio do outro lado. O coração dela começou a bater descompassado. Amanda sempre atendia. Não importa o que estivesse fazendo, onde estivesse, Amanda sempre pegava o telefone quando Carolina ligava. Era a regra delas, especialmente agora em meio a tudo aquilo. O celular vibrou de repente. Uma mensagem de número desconhecido. Carolina abriu e o mundo parou de girar. Uma foto. Amanda, a melhor amiga dela, sentada em uma cadeira de madeira tosca, mãos amarradas atrás das costas, fita adesiva na boca. Os olhos arregalados de puro terror. Sangue seco na testa. Abaixo da imagem, a mensagem era clara e mortal. Vem sozinha ou ela morre. Um endereço veio junto. Um galpão abandonado nos arredores de Salvador. Você tem 2 horas, Bruno. Carolina não precisava ver a assinatura. Ela sabia. Carolina não pensou 2 vezes. Ela sabia que ir sozinha era uma armadilha mortal, mas também sabia que Amanda não tinha tempo para planos elaborados. Com as mãos tremendo, mas decididas, ela vestiu um casaco simples sobre as roupas e saiu da cobertura sem dizer uma palavra a ninguém. Antes de descer, escondeu um pequeno rastreador no bolso que Renan tinha mostrado durante os treinos. Um dispositivo discreto que ele sempre carregava.
Era sua única precaução, sua única chance de não estar completamente indefesa. O táxi a levou até os arredores industriais de Salvador, onde o mar batia forte contra os pieres abandonados, e o cheiro de sal misturava com ferrugem. O galpão era um esqueleto de concreto rachado, portas enferrujadas balançando com o vento. Carolina empurrou a porta principal e entrou, o coração na garganta. Bruno estava lá no fundo, iluminado por uma lâmpada fraca pendurada no teto. Ele sorria, aquele sorriso torto de quem acha que venceu. Ao lado dele, Amanda amarrada na cadeira, olhos suplicantes encontrando os de Carolina. Você veio, Bruno disse, a voz carregada de satisfação doentia. Sabia que viria. Sempre vem quando eu chamo. Carolina deu passos lentos para a frente, forçando calma na voz. Me solta ela. Isso é entre mim e você. Bruno riu, um som baixo e cruel. Entre você e eu? Sempre foi. Você é minha. Sempre vai ser. Ele se aproximou, o cheiro de cigarro e o uísque envolvendo o ar. Mas agora vou te ensinar de vez. Ninguém te tira de mim. A mão dele subiu rápido para dar um tapa. O mesmo gesto que Carolina conhecia tão bem. Mas dessa vez foi diferente. Ela bloqueou o golpe com o antebraço, usando exatamente o movimento que Renan tinha ensinado. O impacto ecoou no galpão vazio. Bruno piscou, surpreso, recuando um passo. O que você pensa que está fazendo? Ele rosnou, avançando de novo. Carolina não recuou. Você não me assusta mais. Ela disse a voz firme apesar do medo. Você não manda em mim. Nunca mais. Bruno perdeu o controle. Avançou com fúria cega, tentando agarrar o pescoço dela como sempre fazia. Mas Carolina girou o corpo, acertando um chute preciso na virilha dele, seguido de um soco na garganta. Ele caiu de joelhos, ofegante, olhos arregalados de choque e dor. Foi nesse momento que as portas do galpão explodiram. Renan entrou primeiro, seguido de Lorenzo e mais 4 homens armados. Atrás deles, viaturas da polícia com luzes piscando e repórteres com câmeras já posicionados do lado de fora. Renan tinha seguido o rastreador. Tinha previsto tudo. Enquanto Lorenzo libertava Amanda, que correu para Carolina abraçando forte, a polícia algemava Bruno, que ainda tentava xingar entre tosses. Mas o pior para ele não era a prisão. Era o que veio depois. Toda a evidência reunida por Marco e Victoria foi entregue à imprensa ao vivo. Os e-mails da TechFake, os laudos médicos, as fotos de vigilância, os comprovantes de suborno. Tudo escancarado em uma coletiva transmitida para toda Salvador. A família de Bruno assistiu horrorizada de casa, o pai dele desligando a TV antes que terminasse, já cortando laços publicamente. A carreira dele acabou ali, em 1 hora de transmissão. Preso por agressão, extorsão, produção de material ilegal, obstrução de justiça. Ele ia apodrecer na cadeia por décadas. Carolina e Amanda saíram do galpão abraçadas, carregadas para o hospital para exames rápidos. Renan esperou do lado de fora, longe o suficiente para não invadir o espaço delas, mas perto o bastante para mostrar que estava ali. Quando Carolina saiu, limpa e sem ferimentos novos, os olhos dos dois se encontraram sob as luzes dos flashes. Não havia mais muros entre eles. Naquela noite, de volta à cobertura, Carolina encontrou Renan na varanda, olhando o mar como fazia sempre. Ela se aproximou sem medo dessa vez. Obrigada, ela disse simplesmente. Por tudo. Renan virou o rosto para ela, os olhos cinzentos mais suaves do que nunca. Você que lutou. Eu só dei as ferramentas. Carolina sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro. Então eles ficaram ali, ombro a ombro, assistindo Salvador pulsar lá embaixo. 2 sobreviventes que encontraram um ao outro no pior momento. 2 almas marcadas que aprenderam a se curar juntas. Carolina voltou ao trabalho como assistente social meses depois, mais forte, ajudando outras mulheres a saírem do ciclo que ela conhecia tão bem. Renan continuou liderando seu mundo, mas agora com alguém ao lado que entendia as cicatrizes dele sem precisar de explicações.
Eles não eram perfeitos, não eram conto de fadas, mas eram reais, e isso bastava. E aí, família do YouTube, se essa história te tocou de alguma forma, vem pro nosso time. Se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar sua visão de mundo. A gente tá construindo uma comunidade aqui para quem acredita que ninguém merece viver com medo. Nos comentários conta pra gente, qual lição você levou dessa história? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilhe a sua experiência, sua vitória, sua força. Sua voz pode ser o empurrão que alguém precisa hoje. Se gostou, compartilha com aquela amiga que precisa de coragem. Obrigado por assistir até o final. Você faz parte dessa jornada agora.